uma questão muito importante, a questão da postura que a gente vê hoje, né? Postura, assim, como é que a pessoa tá postada na tua frente. Isso já diz um monte de coisa pra ti. Expressões faciais. Então, a osteopatia e a acupuntura ajudam muito a gente a observar, porque antigamente os médicos não tinham exames de imagem, né? Como é que eles faziam? Eles tinham que observar o paciente, olhar olho no olho, olhar as expressões, ver o que aquela pessoa podia ter. Então, tem muitas relações interessantes que se faz e que hoje, até em questões de embriologia, aparecem, né? Às vezes a gente fica assim, pô, como é que esses chineses 5.000 anos atrás sabiam, né? Como é que expressões faciais tinham a ver com questões viscerais, por exemplo? Porque quando a gente é um feto, por exemplo, a gente vai se desenrolando e a cabeça estava dentro do abdômen, por exemplo. E a gente vem vindo, se desenrolando. Então, a parte da frente do rosto tem a mesma parte embriológica das vísceras, por exemplo. Então, assim, olheira, tom de voz, tudo isso quer dizer algumas questões. Mas que isso tudo hoje a gente já sabe, através de pares cranianos, sistema nervoso central, como é que isso funciona com mais tato, assim, né? Hoje, com certeza quem tá nos ouvindo agora quer ouvir um exemplo. Por exemplo... na acupuntura a gente trabalha muito assim com o tipo de... Por exemplo, assim, tem uma voz de choro. A pessoa tem uma voz chorosa, mas sabe, tipo, da pessoa que parece que vai sempre começar a chorar, mas não chora. Conhece uma pessoa assim? Sim. Sim, a gente sempre conhece. Sempre conhece. Então, isso quer dizer alguma coisa na medicina chinesa. Tem a ver com o meridiano do pulmão, por exemplo. A gente sabe, uma pessoa que tem vermelhidão no pescoço, tem a ver com... meridiano do coração, e daí nisso tudo a gente vai confirmando, fazendo uma avaliação, mas com outro tipo de olhar completamente diferente do olhar da medicina daqui, né? Mas tu vai fechando e fecha uma engrenagem maravilhosa, assim, fica muito interessante trabalhar com essa parte plena, assim, do corpo. Porque o que acontece? O corpo, ele tem muitas relações. A gente ainda não conseguiu olhar todas elas porque é praticamente infinitas. Como é que tu vai falar num trabalho científico os pontos de acupuntura se a gente tem 12 meridianos? Existem meridianos que tem quase 65 pontos, um meridiano. E é bilateral. Então, são muitos pontos, muitas coisas pra gente olhar e ver. Mas se torna muito mais humanizado, eu gosto de dizer assim. Eu não gosto de dividir por partes, botar eixos e planos. Eu sei que isso é bem importante, mas o que acontece? Eu acho importante para quem quer ganhar performance esportiva, para quem joga ali seu futebol, para atletas, porque essa questão dos planos e eixos, assim, e o valgo dinâmico e toda essa história. A gente começou a falar de postura, né, Diego? Agora onde é que a gente foi parar? Mas o valgo dinâmico tem a ver com esse assunto todo, né? Tem. Isso tudo tem uma névoa, assim, hoje em dia, por cima, assim, ainda que a gente tem que falar e desmistificar, porque não seria tão simples, assim, a gente trabalhar com eixos cartesianos, digamos assim. Nosso corpo é muito mais legal que isso, tanto que existem estudos com atletas de alto nível, tipo Bolt, tipo Phelps, que eles foram ver como é que esses caras se movimentavam, então, porque os caras são super homens, assim, na tarefa que praticam, né? E foram olhar e que, na verdade, eles faziam valgo, eles não se movimentavam de uma forma linda nos planos e eixos como se imaginavam. Mas como é que eles faziam? Por que eles eram tão magnânimos no que faziam? Porque eles se adaptavam melhor ao meio externo. Por exemplo, o cara vai fazer uma jogada no basquete, ele tem que se esquivar, vai fazer um valgo pra cá, o outro pra lá, tanto no futebol, tanto pra correr. Então, quando mudava o meio, eles eram mais rápidos para se adaptar para aquele meio. Então, a variabilidade é importante. Então, eu não posso ficar só naquele eixo que nem um machado batendo sempre no mesmo lugar. Então, tu variar é que vai enriquecer o sistema, né?